Bem, então nós temos conversado sobre esse tema, a arte de casar e permanecer casado. No último domingo passado, nós estivemos conversando sobre a necessidade de nós buscarmos uma visão realista acerca do casamento. Eu falei com vocês sobre 3 visões. A primeira delas é a visão demasiadamente otimista, e eu diria ingênua, que gerada pelos contos de fada, onde existe o príncipe, a princesa, a carruagem, e sempre as histórias terminam com a frase, foram felizes para sempre, né? É que você não conhece a história da Branca de Neve parte 2, né? A Bela Adormecida 3, a vingança. As coisas não foram tão bem assim como você pode imaginar. A segunda visão é a visão demasiadamente pessimista. Devido às estatísticas, muitas delas eu apresentei na última palestra, se depois você quiser pegar na internet para ouvir, eu dei várias estatísticas sobre o casamento na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Essa visão pessimista tem feito com que jovens evitem o casamento, pessoas tentem driblar a má sorte do casamento, quem sabe se juntando e não tendo papel, quem sabe o problema é o papel, né? Mas não é bem isso, e a gente tem procurado buscar as reais causas dessa dificuldade. E aí nós vimos então a visão prudente e realista, que é a visão bíblica. A Bíblia nos apresenta claramente o seguinte dentro dessa visão. Por um lado, nós, homens e mulheres, temos um desejo natural dentro de nós, o desejo de ter alguém ao nosso lado para juntos compartilharmos nossas vitórias e derrotas. O ser humano não foi criado por Deus para viver só. Quando Deus olha na sua criação o homem ser masculino, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, a mulher criada à imagem e semelhança de Deus, eles foram criados para uma vida comunitária. O problema é que na realidade, na medida em que o tempo passa, as limitações e os desencontros desgastam a relação. E como já dizia aquele casal lá do seriado Mad About You, 2 pessoas viverem muito tempo juntas é muito difícil. A Bíblia não diz que é fácil. A Bíblia diz que existe um desejo e em contraponto à realidade. Mas a Bíblia nos convida a uma consciência. Primeiro, um homem e uma mulher são seres distintos em sua sexualidade, personalidade e história de vida. E é por isso que a comunhão, a intimidade na vida real é muito mais complicada do que as histórias dos contos de fada. Porque a vida em comum começa de fato depois do capítulo e foram felizes para sempre. E a junção dessas 2 vidas com expectativas diferentes, com backgrounds diferentes, com experiências diferentes, com valores diferentes, não é tão simples assim, mas, por outro lado, uma atitude chamada amor e não um sentimento chamado paixão terá importância fundamental. O que sustenta uma relação conjugal não é o sentimento de se sentir enamorado. O que sustenta uma relação conjugal é uma decisão. Eu quero amar a minha esposa. Eu quero amar o meu cônjuge. Amor não é um sentimento, amor é uma atitude. Atitudes geram sentimentos, sentimentos não geram atitudes. Os sentimentos oscilam. Eu já tive inúmeras vezes apaixonado por essa loira linda que estava dirigindo as músicas aqui, a Sônia. Mas eu já vivi momentos difíceis em que o meu sentimento se esvaiu, da mesma forma ela. Mas o que nos mantém unidos, e graças a Deus hoje bem apaixonados, né? O que nos mantém unidos é uma atitude. É uma atitude de prevalecermos apesar das dificuldades e aprendermos a acolher a limitação do outro e celebrarmos as virtudes do outro. Hoje, eu vou começar uma série
de duas palestras, uma hoje, outra no domingo que vem, mas que eu preciso que você, homem, cheque uma coisa agora. Essa é uma conversa de homem para homem, tá? Eu acho que você precisa saber se a sua esposa, antes de eu continuar, se ela se compromete a estar aqui no próximo domingo às 18 horas. Porque se ela disser, não sei, querido, sai agora, senão você vai ficar em desvantagem, tá? A coisa vai pegar pro teu lado hoje, e aí não é justo a coisa pegar pro teu lado hoje, domingo que vem, você não ter o segundo tempo da partida. Você vai tomar de goleada hoje, eu tô te avisando. Então, é bom você dar uma checada, se ela se compromete, está com você domingo que vem aqui. E eu diria, é bom você ficar bem atento no próximo domingo, com possíveis mal súbitos, lá pelas 3, 4 horas da tarde, indisposições, dores de cabeça, telefonemas repentinos. Fica esperto, tá? Fique esperto, senão você hoje leva de goleada e domingo que vem você não tem nem chance de reagir. Hoje eu vou falar sobre os homens, domingo que vem eu vou falar um pouco sobre as mulheres. Mas eu já estou de antemão adiantando uma coisa aqui. Eu já estou entregando o jogo. Eu sei que alguns de vocês vão ouvir determinadas coisas nesses próximos 2 domingos que vocês não vão gostar. Eu sei que depois desses 2 domingos nós não vamos ver mais a cara de algumas pessoas aqui. Isso também faz parte de uma estratégia para esvaziar um pouco o estacionamento da nossa comunidade, liberar alguns assentos. De tempos em tempos, o Fred diz, Ricardo, dá uma apertada porque não cabe mais ninguém. Aí a gente faz umas pregações assim, para esvaziar um pouco o ambiente. Agora, eu queria, antes de mais nada, deixar claro algumas preliminares na nossa conversa. Primeiro, eu vou dizer algumas coisas aqui, sim, politicamente incorretas, mas biblicamente fiéis. Eu não estou preocupado em ser politicamente correto hoje e domingo que vem. Eu estou preocupado em ser biblicamente fiel. A minha preocupação hoje e domingo que vem é que você compreenda acerca do que a sabedoria bíblica diz ser o papel do homem e o que a sabedoria bíblica diz ser o papel da mulher. Outra coisa, enquanto eu conversar com vocês sobre esses princípios, eu queria pedir a sua atenção para o seguinte, esteja atento aos princípios e deixe que os exemplos apenas elucide os princípios. Eu sou professor há mais de 15 anos. E uma coisa que eu já aprendi em sala de aula é que constantemente você está falando de um princípio e dá um exemplo. Na semana seguinte, o aluno lembra do exemplo, mas não lembra do princípio. E esse é um problema sério. Porque se você se agarrar no exemplo e não no princípio, você vai querer construir a sua futura relação conjugal, ou você vai tentar reconstruir a sua atual relação conjugal, no modelo que, por exemplo, eu e Sônia construímos, ou de outros casais que eu vou citar aqui, têm construído. Mas esses são exemplos. Não faça isso, não se apegue a exemplos. Se apegue a princípios. Os exemplos servem simplesmente para elucidar o conceito. O que é importante para você é se apegar no conceito. E, primeiramente, deixe-me apresentar para você a visão de Deus acerca da relação conjugal. Depois você decide o que você quer fazer, tá? Me dá a chance, abre um pouquinho a sua mente, é um contrato. Durante a palestra desse domingo e domingo que vem, abre a sua mente, abre o seu coração, abaixa a guarda, deixa eu conversar e mostrar para você o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. Depois, você tem a liberdade de fazer o que você quiser com esse assunto. Deixa eu te dar uma boa razão para isso.
Nas livrarias nós estamos abarrotados de livros de autoajuda que falam de casamento. As ciências, tanto da área da psicologia, da biologia e todas as demais, têm tentado nos ajudar na relação conjugal. Mas, no entanto, na nossa sociedade, nunca o índice de divórcio foi tão alto. Nunca casais se separaram tanto. Nunca o divórcio assombrou casais tão jovens. Bom, só por aí, eu acho que a gente deve dar uma olhadinha acerca do que a sabedoria bíblica diz. Porque se os livros de autoajuda, se os livros científicos não têm ajudado muito, quem sabe a sabedoria milenar descrita na Bíblia possa nos ajudar em pleno século XXI. É uma possibilidade para a qual eu convido vocês. Então, eu vou conversar com vocês nesses 2 domingos sobre um dos textos mais citados quando o assunto é papel do homem, papel da mulher, e também um texto que gera muita controvérsia, muita controvérsia. Eu pensei seriamente em censurar alguns versículos para não bloquear a mente de ninguém, mas quem sou eu para dizer que eu não vou citar alguns versículos aqui? Então deixa eu ler com vocês um pouco desse texto, e começa por um versículo importante que talvez as mulheres possam tomar nota e durante a semana colocar no vidro lá no espelho do banheiro, e quem sabe um bilhetinho na geladeira. Começa dizendo assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E antes de você brigar comigo, antes de você ficar nervosa comigo, eu já vou avisando que não fui eu que disse isso, tá? Mas deixa eu explicar para você o que isso significa antes de você me bater sem razão. Já tem gente olhando feio. Por favor, calma, reduza o seu nível de tensão no momento, relaxa. Vamos lá. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo do qual ele é o Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado, pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Eu vou mencionar pelo menos 4 desafios para homens que querem construir uma relação conjugal estável dentro do que diz a sabedoria bíblica. O primeiro conselho é o seguinte, ou o primeiro desafio: liderar sua família como Cristo lidera a igreja. O texto diz liderar a esposa. Consequentemente, homens são chamados por Deus para serem líderes da sua família. Você, mulher, precisa me dar a chance de domingo que vem falar um pouco mais sobre isso, tá ok? Mas eu já adiantaria para você o seguinte: a Bíblia não fala que homens são superiores a mulheres em lugar nenhum. A Bíblia diz que homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos têm a mesma essência, ambos têm a mesma natureza. Eles são diferentes, sim. Eles são funcionalmente diferentes, mas não em essência diferentes. Tanto que a Bíblia não diz: mulheres, sejam sujeitas aos homens. Não diz isso. Eu não tenho autoridade alguma
sobre qualquer mulher aqui presente, a Bíblia me autoriza ser líder e exige que eu seja líder da minha família, não das mulheres do mundo. É muito importante você tomar cuidado com isso. A Bíblia não fala que o homem é superior à mulher em essência em momento algum. Existe uma diferença na funcionalidade. E dentro do contexto familiar, a mulher tem uma função muito importante, que nós vamos tratar domingo que vem, mas o homem também tem uma função importante, que é ser o cabeça, ser o líder. Essa palavra, né, o marido é o cabeça de sua esposa, é uma analogia da antiguidade com a liderança, né? Aquele sujeito que era o cabeça de um pelotão no exército, ele era o cabeça de uma tropa militar, era ele o líder, ele que organizava a empreitada, ele que organizava e administrava as crises, ele que definiria as estratégias. E Paulo faz uso de um termo aqui, da liderança da antiguidade, para dizer: maridos, vocês devem ser líderes das suas famílias. Agora, o problema feminista passa por dois aspectos. O primeiro deles: se o movimento feminista tem problemas com a liderança masculina, eu não tenho muito o que conversar sobre isso, porque é uma cosmovisão distinta da minha. A partir do momento que eu construo uma visão de mundo a partir da sabedoria bíblica, a Bíblia me diz que Deus, na elaboração da família, deu funções diferentes ao homem e à mulher. E a função do homem é a da liderança. E eu posso dizer, e eu creio, que muitos dos problemas que nós temos enfrentado nos últimos anos, no contexto da família, tem a ver com a omissão masculina. O movimento feminista veio porque homens estavam fazendo uso da sua posição para oprimir. Eles estavam fazendo uso da sua posição para gerar poder cultural. No entanto, o movimento feminista dos anos 70 e 80 e também nos anos 90, eu diria, de certa maneira, gerou uma intimidação da masculinidade no mundo ocidental. É interessante como até mesmo igrejas cristãs se tornaram altamente femininas. O islamismo continua sendo uma religião caracterizada pela masculinidade. Mas é interessante como o cristianismo foi bombardeado por essa pressão da exaltação. Primeiro era da igualdade de direitos entre o masculino e o feminino, mas a pressão foi tão grande que parece que homens foram recuando, e os homens tiveram que começar a aprender a serem sensíveis, aprender a cuidar de planta, aprender a cuidar das coisas da casa também, aprender a cuidar de filhos, joia, tudo isso, aprender a entrar numa loja de lingerie para comprar lingerie para a esposa. Mulheres, você não imagina como esse ambiente é desconfortável para homens. Eu já entrei algumas vezes em loja de lingerie para comprar um presente para minha esposa. Mas eu tenho que confessar, aquele não é o meu mundo. Eu até prendi a respiração, não sei porquê, mas eu não me sentia no direito de respirar ali dentro. Eu não sabia se eu podia tocar naquelas coisas. Eu me senti desconfortável tendo que conversar com a moça sobre a lingerie da minha esposa. Eu sei que esse é um habitat natural para vocês, mulheres, mas não é para mim, homem. Os homens perderam o direito de serem homens. Em nome da reverência e do respeito ao feminino, foi tirado o direito do homem de ser masculino. Eu me lembro alguns anos atrás que eu estava num retiro de espiritualidade lá em Curitiba, e quem estava dirigindo aquele retiro resolveu fazer lá um exercício
que eu não sei se aquilo lá tinha de fato muito a ver com espiritualidade cristã, mas o sujeito disse, leu lá o texto fora do contexto para a gente, onde Jesus entra na casa onde uma adolescente havia morrido, e Jesus diz, Talita cumi, levanta-te, e a menina ressuscita. E o sujeito diz, nós homens precisamos nos reconciliar com o nosso lado feminino. Eu sei que você, homem, em toda masculinidade, machismo brasileiro, você sufocou o seu lado feminino a ponto de matá-lo. Mas Deus pode ressuscitar o seu lado feminino dentro de você. E o sujeito pediu para a gente escrever orações a Deus para ressuscitar o lado feminino. E aí, do meu lado tinha um amigo, nortista. A vida inteira morou lá, né? Lá. E o sujeito, eu percebi, ele estava travado. Que tipo de oração ele ia fazer? E pior, depois que todo mundo escreveu alguma coisa, o dirigente pediu para a gente ler as orações. Em voz alta. Aí chegou a vez desse meu amigo nortista, e a oração dele foi a seguinte: Talita cumi, não sei se você existe, mas se existe, está amarrada. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum que a sociedade exija de mim, hoje, além do meu trabalho, que eu cuide e eduque os meus filhos, que eu tenha uma participação mais ativa na educação dos meus filhos, que eu ajude a minha esposa lá dentro de casa, que eu seja mais sensível a ela, mas eu tenho o direito de ser homem. Eu tenho esse direito. E eu diria que nos nossos casamentos está faltando a liberdade dos homens serem homens, assumirem a liderança do seu lar, perderem o medo. E é claro, nós temos, é interessante porque no Brasil, na cultura brasileira, nós temos um paradoxo, não sei se você já pensou nisso. O brasileiro é conhecido pelo machismo. No entanto, nós somos um país em que 80, 90% das famílias são provenientes de terras em que as esposas mandam. Os italianos, a família gira em torno da mama. As famílias espanholas e portuguesas, a pessoa forte na família é a mulher. Existe um paradoxo aí. Nós somos constantemente acusados de machismo, mas muitos de nós crescemos em famílias que a mãe era o centro do poder no lar. Eu não tenho muito o que dizer àqueles que partem do pressuposto feminista, mas eu tenho algo a dizer se o problema de algumas mulheres é em relação ao modelo de liderança adotado pelos homens, aqueles que defendem o machismo, aqueles que defendem a superioridade da sexualidade masculina. Por quê? Veja só que a Bíblia não nos diz que o homem deve liderar a sua esposa e a sua família como os machistas o fazem, não. A Bíblia diz que o homem deve liderar a sua família como Cristo o faz. Como Cristo faz. E isso muda drasticamente a visão da coisa. E se você, homem, estava muito feliz até agora, agora chegou a hora das mulheres vibrarem. Sabe por quê? Veja só, o James Hunter, no seu livro Monge Executivo, resgata essa coisa do modelo de liderança de Jesus, falando o seguinte: muito da nossa compreensão de liderança nos tempos atuais é proveniente da estrutura militar desenvolvida nos séculos passados. Num exército ou numa tropa militar, você tem os soldados na base, soldados servem o sargento serve o capitão serve o coronel e o coronel serve o general. Todos que estão abaixo estão olhando
para o seu líder, porque o seu líder deve ser o alvo do seu serviço e da sua dedicação. Na frente dos soldados existem os inimigos. Muitas das empresas e indústrias desenvolvidas ao longo do século XX importaram um modelo de liderança do exército. E aí, o que gerou, na base dessas empresas estão os soldados, mais conhecidos como empregados. Os empregados servem os supervisores, eles estão sempre de olho no supervisor. O que o meu supervisor vai pensar de mim? O que ele vai achar de mim? Os supervisores estão de olho nos gerentes, os gerentes de olho nos diretores e os diretores de olho no diretor-presidente. Todo mundo, um servindo o outro que está acima dele na hierarquia estrutural. Segundo James Hunter, o grande problema quando empresas adotam essa estrutura militar é que, da mesma maneira que esses militares têm à sua frente os inimigos e lutam contra eles, muitas vezes esses empregados passam a ver como inimigos os clientes. Quando o cliente liga para reclamar alguma coisa, ele é tratado como inimigo. Quando o cliente liga para perguntar como funciona algo, ele é tratado como inimigo. Mas o ponto aqui é, esse modelo de liderança concebe o seguinte: líder é alguém que deve ser servido. Líder é uma espécie de general ou diretor-presidente que chega em casa à noite, tira o sapato onde ele bem entende, senta no sofá, puxa um puff, coloca o pé em cima do puff e grita: mulher, o que a gente vai ter para comer hoje? E grita para o filho: meu filho, traz o controle remoto aqui na mão do papai. E grita para a filha: minha filha, vai pegar o jornal de hoje que está dentro da maleta do pai. E grita para o outro filho: meu filho, traz um suco de laranja para o pai. Ele é o diretor-presidente, ele é o general da casa. Isso não tem nada a ver com a liderança bíblica. Isso tem a ver com uma deturpação que é a cultura machista desenvolvida ao longo dos anos. A Bíblia não defende o machista. Por quê? Os homens são desafiados a serem líderes como Cristo foi. E veja só, Jesus nos apresenta um modelo revolucionário de liderança, primeiro, porque ele inverte o fluxo do serviço. Quando Jesus diz aos seus discípulos: o maior entre vocês deverá ser servo. E quando Jesus diz em outra passagem: eu, no meio de vós, sou aquele que serve. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Jesus faz o quê? Ele inverte esse fluxo de serviço hierárquico para baixo. Ele diz: o líder é aquele que serve. O líder é aquele que está atento às necessidades dos seus liderados e procura suprir as necessidades dos seus liderados. Consequentemente, o homem líder do lar é aquele que está sensível às necessidades da sua esposa e tem um compromisso sério em suprir as necessidades materiais, as necessidades físicas, as necessidades emocionais, as necessidades espirituais da sua esposa. Perceba, eu não estou falando que ele tem um compromisso de suprir as vontades da sua esposa. Porque se você é alguém condicionado a suprir vontades dos seus funcionários, vontades dos seus alunos, vontades dos seus filhos, vontades da sua esposa, você não é líder. Você é um refém, não um líder. O líder é aquele que consegue distinguir o que é mera vontade, capricho, daquilo que é necessidade. E ele tem um compromisso sério em suprir as necessidades. Eu disse, materiais. Eu sei, a economia brasileira tem feito com que nós homens passemos por apuros grandes. Eu sei, a maioria dos lares hoje precisa que a mulher participe financeiramente para poder pagar as contas no final do mês. Mas eu queria
lembrar vocês, homens, de uma questão teológica que passa desapercebida. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva dão aquela bola fora, fazem o que Deus tinha dito que não era para fazer, e são desconectados da relação com Deus, isso tem consequência. E quando Deus vem conversar sobre as consequências, se não me engano, para a mulher, Deus diz que a consequência será as dores da maternidade. E elas o têm, não tem? Para o homem, você se lembra qual que é a consequência? O suor do rosto. O suor do rosto. O que muitos homens fazem hoje em dia? Dividem o seu fardo com a sua esposa. E a esposa fica com as dores da maternidade e com o suor do rosto. Meu amigo, eu sei, está difícil arrumar um bom emprego, eu sei, está difícil ganhar melhor, eu sei, mas você tem que assumir o fato de que prioritariamente você é o responsável pelo suprir das necessidades materiais, físicas, toque da sua esposa, emocionais e espirituais. O líder deve dedicar-se ao serviço das necessidades de seus liderados. Consequentemente, o marido, no padrão bíblico, é aquele atento às necessidades da sua esposa e de seus filhos. E ele é líder, não porque ele é um general ou diretor-presidente, ele é líder porque ele tem um compromisso em servir a sua esposa e os seus filhos. Isso nos leva a um segundo ponto que Jesus revoluciona na visão de liderança. Jesus substitui o exercício do poder pelo exercício da autoridade. Na área da liderança masculina, o machismo nada mais é do que o homem usando a sua posição para oprimir, fazendo uso do poder. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem deve liderar como Jesus liderou. Os fariseus faziam uso do poder, Jesus fazia uso da autoridade de vida. A vida de Jesus inspirava os seus discípulos a seguirem a ele. Veja só, poder é a capacidade de impor a sua própria vontade sobre os outros por causa da posição que ocupa. Poder é aquilo que você faz quando na sua empresa você diz para o seu liderado: ou você faz ou você vai ver o que vai acontecer. Poder é quando você levanta a voz para sua esposa e os seus filhos, porque você é mais forte. Mas eu me lembro de um amigo meu, lá de Brasília, o Rubem Amorese, aonde que certa ocasião o filho ainda era pequeno, subiu num sofá, ficou acima da cabeça do Rubem Amorese, olhando para baixo, disse: pai, e quando eu tiver desse tamanho, o senhor acha que eu ainda vou te obedecer? Na cabeça dele, obediência era uma questão de poder. Quem pode mais? O que o Rubens respondeu ao filho: meu filho, se você ainda me amar, você vai me obedecer. A liderança de um homem não está condicionada a ele ter mais força, seja força física, seja força econômica. A liderança de um homem está baseada na autoridade de vida que ele tem. A autoridade é a habilidade de influenciar outros a fazerem o que é necessário através de seu exemplo de vida. Através do seu exemplo de vida. Quando a Bíblia nos diz que o marido é o cabeça da mulher ou família, não está dizendo que ele deve funcionar como um general dentro de casa ou como diretor-presidente na família. O modelo de sua liderança deve ser o de Jesus e, consequentemente, ele deve ser aquele que serve sua esposa e filhos em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ele, marido, deve exercer sua liderança não com poder,
mas com autoridade. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido deve ser o cabeça de sua família. Eu disse há 2 domingos atrás para vocês que, na minha experiência pastoral, eu tenho ficado assustado com um fenômeno recente. O número de esposas abortando a relação. Eu acho que esse problema tem diversos fatores. Um deles é essa confusão entre o sentimento de estar enamorado e a atitude de amar. Outro deles é a questão do poder econômico. Houve um tempo em que mulheres não podiam sair do relacionamento porque elas iam viver como? Hoje elas têm carreira profissional, hoje elas têm dinheiro e algumas delas passam a ganhar mais do que os seus maridos. E isso é uma coisa que as mulheres precisam administrar com sabedoria, porque senão elas vão começar a cometer o mesmo erro que durante muitas gerações homens na crise da meia-idade cometeram. Eu me surpreendo em ver que hoje parece muito mais comum mulher na crise da meia-idade do que homem na crise da meia-idade. Agora, eu acho que parte desse problema que nós estamos enfrentando diz respeito também a um esvaziamento do direito da masculinidade do homem. Os homens estão pecando por omissão, não assumindo a liderança, a responsabilidade pelo rumo de suas famílias. E aqui, a discussão feminina diz: o homem usa a liderança como instrumento de poder e opressão. Por isso, mulheres, tomem o poder e se tornem opressoras também. A Bíblia não diz isso. A proposta bíblica é o seguinte: o homem usa sua liderança como instrumento de poder e opressão, apresente-lhes Jesus e mude os homens. Coloque o seu homem diante de Jesus. Deixe Jesus transformar a vida do seu homem. Uma segunda coisa que eu queria dizer para vocês: o homem é desafiado a responsabilizar-se pela esposa como Cristo se responsabilizou pela igreja. Deixa eu mostrar isso. Isso significa assumir a iniciativa na conquista, no cuidado e na restauração. O texto que nós lemos diz que Cristo é o Salvador da igreja. Sabe o que isso significa? Que Cristo não ficou nos céus esperando a igreja resolver os seus problemas na terra. Que Cristo não ficou olhando dos céus, nós metidos em problemas na terra. Jesus tomou a iniciativa, veio ao nosso encontro, fez o que tinha que fazer naquela cruz, nos restaurou com Ele, nos cativou com o seu poder, nos convidou a vivermos com Ele. Jesus é um líder que toma a iniciativa. E parte de um princípio básico de liderança é a iniciativa. Jesus não fica à espera do que vai acontecer. Jesus é aquele que faz acontecer. Ainda, Jesus é Salvador porque Ele assume a responsabilidade pelos erros e equívocos de sua esposa e filhos. Sua esposa, a igreja. Talvez esse seja um dos elementos que vai gerar discussão hoje que eu vou apresentar. Mas eu estive pensando no seguinte: se a Bíblia convida ou desafia homens a assumirem um modelo de liderança baseado no modelo de Cristo, e a Bíblia diz que Cristo é o Salvador, o que Cristo faz? A igreja, nós, homens e mulheres, temos equívocos, temos erros. Nós pisamos na bola muitas vezes, consciente ou inconscientemente, mas pisamos na bola. Sabe o que Jesus, como bom marido, faz? Ele assume a responsabilidade pelas nossas pisadas na bola. Eu não estou querendo dizer que o marido deve camuflar
os erros dos seus filhos? Aquela coisa, da diretora manda chamar o pai na escola porque o filho aprontou. Não, imagina, diretora, o meu filhinho, nossa, o Juninho, imagina que o Juninho faz desse tipo de... A senhora não conhece o Juninho, é um doce de pessoa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um pai que assume a responsabilidade pelo erro que o filho cometeu, dizendo, é verdade, o meu filho cometeu esse erro e ele precisa aprender que isso é errado, mas eu assumo a responsabilidade desse erro. Esse erro que o meu filho está cometendo tem a ver comigo, tem a ver com a minha paternidade. Esse erro que a minha esposa está cometendo tem a ver comigo, tem a ver com a minha liderança. Líderes assumem responsabilidade. Líderes chamam para si a responsabilidade na hora da crise. Algumas semanas atrás, eu confesso que eu ia fazendo uma besteira, se não é que eu não fiz. Eu e Sônia estávamos conversando sobre uma questão relacionada aos nossos filhos. Como na maioria dos casais, a postura dela é de mãe. Os meus filhos sempre chegam para mim dizendo assim, pai, eu tenho que te pedir uma coisa. Posso? A mãe disse que por ela tudo bem. Você já viu essa história antes, né? Aí eu fui conversar com a Sônia, falei, isso não é justo. Isso não é justo. Sobra para mim as más notícias. Sou eu que tenho que dizer não. E nós estávamos conversando e é notório. A mulher faz com que as coisas sempre pareçam mais fáceis, mas tadinho, coitadinha dela, coitadinho dele, por que não? Os amigos vão, as amigas vão, porque eles não podem. E em meio à conversa que a gente estava tendo, eu falei uma coisa errada. Eu errei grosseiramente. Eu disse para a Sônia, olha querido, o negócio é o seguinte, se você quer que eles façam isso, eles vão fazer. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. A responsabilidade é inteiramente sua. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Por que você está com a boca aberta? Você acha que eu não faço essas coisas? Você acha que eu não brigo com a minha esposa? Assim que eu disse isso, na manhã seguinte, eu estava lendo e estudando um pouco mais sobre esse assunto, e através de alguns textos, Deus me falou claramente, você é um tolo. Aconteça o que acontecer, a responsabilidade será sempre sua. Você é o líder. Deus falando, eu não vou conversar com a Sônia sobre o rumo que a vida dos seus filhos tomou, porque eu confiei essa família a você. Você é o líder. O que acontecer na vida dos seus filhos e da sua esposa, isso tem a ver com a sua postura. Esse negócio é pesado, né? Eu disse para vocês que eu ia perder algumas pessoas hoje. Mas eu não posso deixar de ser fiel à sabedoria bíblica. Por quê? Porque as famílias estão se fragmentando, porque casais estão pensando cada vez mais na possibilidade do divórcio como se fosse uma grande solução, e eu vou dizendo para você, não é. Eu diria que existem casos e casos, sim, existem casos e casos. Existem pessoas que chegam num momento que não existe de fato, talvez, uma outra alternativa humana a não ser o divórcio, humana. No entanto, sem medo de errar, eu diria que de cada 5 pessoas que optam pelo divórcio, 5 anos mais tarde, 4 olham para trás e veem, eu podia ter tentado mais um pouco, eu podia ter pensado nessa alternativa. Por isso,
Eu preciso apresentar para vocês essas coisas. Esse negócio de assumir a responsabilidade. Veja só, o que Adão fez lá naquele jardim chamado Éden foi uma tremenda de uma irresponsabilidade machista. Quando Deus vem para Eva e diz: Eva, o que você fez, minha filha? O terapeuta cristão Larry Crabb tem um livro muito interessante chamado O Silêncio de Adão. O Silêncio de Adão. A tese de Larry Crabb é: quem diz que a mulher botou a gente nessa fria porque foi ela que comeu do fruto, está muito equivocado. Deus havia falado para o homem que aquele fruto não deveria ser tocado ou comido. Aonde estava o homem naquele momento? Assistindo o jogo na televisão. Pescando com os amigos. Na noite do futebol. O erro de Eva é consequência da omissão de Adão. E quando Deus vem e diz: Adão, o que você aprontou, cara? Ele diz: eu? Deus, faça-me o favor, pô. O senhor me dá essa mulher e agora o senhor vem perguntar para mim o que eu fiz? Quem fez foi essa mulher que o senhor me deu. Ele está, na verdade, culpando a mulher e Deus. Homens, nós precisamos assumir a responsabilidade do rumo das nossas vidas. Nós precisamos assumir a responsabilidade do rumo da vida das nossas famílias. Homens, nós precisamos assumir a responsabilidade do rumo do nosso país que vai de mal a pior. Nós precisamos parar com essa síndrome de Adão, que se omite diante das responsabilidades, e assumirmos o modelo de Jesus. Não fui eu que errei. Aquele erro não tem a ver comigo, mas eu sou o líder dessa igreja. E quando alguma coisa acontece errado nessa igreja, eu tenho que assumir a responsabilidade. Assim também, você, homem, enquanto líder da sua família. Veja só, uma terceira coisa. O texto bíblico diz em Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Efésios 5:28 diz, da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo, quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Pergunta, olha lá no texto, é uma pergunta difícil, então se você não souber responder, não tem problema. Qual é o verbo que mais vezes aparece nesses dois versos? Não pegou, né? Olha dentro do círculo amarelo. Amar. O verbo amar aparece uma vez, referente, veja lá, a Cristo amando a igreja. E aqui, ao homem amando a si mesmo. Mas 3 vezes o verbo amar, ele se refere ao homem amar sua esposa. Eu queria convidar os homens aqui presentes a, por favor, repetirem comigo 3 ensinamentos que a Bíblia nos traz acerca das nossas mulheres. Eu vou colocar lá na tela, você lê para mim e repete, tá bom? Homens, atentos, olha lá. Primeiro. Segundo. Terceiro. Aprenderam? Gente, mulheres foram feitas como receptoras de amor. Mulheres carecem e querem e precisam se sentirem amadas. Domingo que vem eu vou colocar um outro ponto que vai gerar polêmica, mas eu diria que o homem não tem tanta necessidade de amor das suas esposas como ele tem de uma outra coisa, que não é o que você está pensando. Tá? Não é. Só pensa naquilo. Não é. Dessa vez não é isso, e eu estou proibido de falar sobre esse assunto, porque o nosso berçário não comporta mais crianças. O Fred pediu para eu dar um tempo nessa área. Tá bom? No entanto, mulheres precisam serem amadas. Maridos,
Vocês sabem o que a mulher de vocês precisa? Ser amada. Eu sei, não vem com essa conversa, mas cara, é complicado, você não sabe como que é ela em casa, pô, eu nunca acerto, eu tento de um jeito, eu tento de outro, parece... Meu amigo, deixa eu te ensinar uma coisa. Se mulher fosse dança, mulher não seria valsa, porque valsa é previsível, né? 2 para cá, 2 para lá. Mulher é jazz, né? Quando você pensa que vai acertar, ela foi para o outro lado. Quando você vai para o outro lado, ela vira para o outro lado. Eu tenho uma em casa, eu sei como que é. Agora, talvez algumas coisas possam ajudar você a perceber. Primeiro, que tal a gente parar de amar as nossas esposas de forma genérica e começar a amar nossas esposas de forma específica? O que eu quero dizer com isso? Nesse livro, As 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman, ele diz o seguinte: algumas pessoas se sentem amadas quando você dedica tempo para elas. Não é sentar do lado da televisão e falar, vem aqui querida, assiste esse jogo de futebol comigo. Não é tomar café da manhã com ela lendo jornal. Tem pessoas que se sentem amadas quando você dedica tempo com exclusividade, olhando nos olhos. A mulher percebe quando você está com ela e quando você não está com ela. Ela começa, você está dirigindo, ela começa a falar. Você pode, já ela para de falar e você fica mudo. Sabe por quê? Ela está testando, ela percebeu que você desligou. Você está fora. E você vai estar numa fria danada se ela perguntar assim, do que eu estava falando? Você está perdido. Existem pessoas que se sentem amadas quando você as toca. Eu tenho uma mulher lá em casa, não a loira maior, a loira menor lá de casa, ela é toda toque. Ela abraça, ela aperta, ela esfrega, ela precisa de toque. Ela se sente amada quando você abraça, beija, toca, esfrega. Bom para você se a sua mulher se sente amada assim. Algumas pessoas se sentem amadas quando você lhes dá presentes. Elas se sentem lembradas, elas se sentem estimadas, elas se sentem bem. Agora, não é aquele presentinho, aquele lá comprado lá, naqueles lugarzinhos, aquelas bocas, né? Aí ela não vai se sentir amada, né? Não precisa ser algo caro, mas pode ser algo que faça com que a sua esposa perceba que você esteve pensando nela. Ainda, algumas pessoas se sentem amadas quando você a serve, quando você faz algo por ela. Querida, não encosta na louça hoje, eu vou lavar a louça. Querida, não, você não vai fazer almoço não, a gente vai sair para jantar. Não, querida, eu vou fazer um cachorro quente hoje e eu não quero que você faça isso. Tem pessoas que se sentem amadas quando servem, são servidas. Ainda, algumas pessoas se sentem amadas quando você lhes faz elogios. São pessoas que se sentem amadas através das palavras. Né? Mulher precisa muito disso. Né? Você já ouviu daquela que estava na frente do espelho, dizendo, ai, benzinho, eu estou ficando velha, eu estou ficando enrugada, eu estou ficando gorda, eu não tem nada que preste. Benzinho, fala alguma coisa. Ele diz, imagina, querida, sua vista está boa. Esse tipo de palavra não vai ajudar grande coisa. Não vai. Viu, Afonso? Esse tipo de palavra não ajuda, né? Eu estou falando de palavras
que mexem com a autoestima da mulher. Agora, detalhe, homem, papo de homem para homem aqui. Primeiro, cara, larga a mão de amar sua esposa de maneira genérica e começa a amar de maneira mais específica. Você sabe qual é o jeito em que a sua esposa se sente amada? Porque talvez parte dos problemas do seu casamento é que você insiste em amar sua esposa do jeito que você se sente amado, e não do jeito que ela se sente amada. Comece a observar, comece a ficar atento. Não conseguiu pescar? Comece a experimentar. Vai experimentando uma por uma. Não pegou? Pergunta para ela, querida, qual dessas formas você se sente mais amada? E outra coisa, talvez não seja uma forma, talvez seja um conjunto de duas. Agora, meu amigo, se forem todas, eu vou estar orando por você. O texto de Efésios diz que os maridos se dedicam às suas esposas. Veja só, diz, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu estou terminando, e esse texto apresenta um negócio interessante. Aparece a palavra santificá-la. A palavra santificar é uma palavra que vem lá do Antigo Testamento, que era mais ou menos o seguinte. Esse objeto aqui é um objeto comum. Esse objeto foi criado para ser usado nos mais diferentes lugares. Escolas, universidades, boates, bares, igrejas. Mas na antiguidade, no Antigo Testamento, quando um objeto desse, que foi criado para uso comum, era separado para ser usado no templo, essa palavra, esse verbo separar, é sinônimo de santificar. Esse objeto foi santificado, não porque ele foi feito com material diferente, mas ele foi santificado porque ele foi separado lá na visão do Antigo Testamento para ser usado no templo. O que era separado era purificado através de um ritual. E o que era purificado era colocado dentro do templo, um vaso, um altar, utensílios, e as pessoas que entravam dentro do templo se admiravam porque aquela peça havia sido separada, purificada para estar no templo. Logo, aquela peça era glorificada, gloriosa. É isso que Jesus Cristo fez com cada um de nós. Jesus Cristo nos separou, Jesus Cristo com o seu sangue na cruz nos purificou, e Jesus Cristo vai nos apresentar de forma gloriosa no final dos tempos. Mas o que o texto está dizendo é que um marido deve se preocupar em cuidar e investir no desenvolvimento em todos os sentidos da sua esposa. Me preocupa às vezes ver alguns garotões casados, sempre de roupinha bonita, sempre de carrinho novo, e as roupas da sua esposa são sempre meia boca. Me preocupa alguns garotões que sempre têm planos para a sua pós-graduação, para o seu mestrado, para o seu doutorado, e a esposa tem que sempre esperar. O texto está dizendo que Jesus não é desse tipo de garotão que conquista a sua esposa e depois que conquista, deixa de fazer uma série de coisas. Porque tem garotão aí que para conquistar bota roupa nova, perfuminho, passa gel no cabelo, lava o carro. Meu amigo, depois que casa, o sujeito relaxa geral. O texto está dizendo que Jesus nos conquistou e não deixou de investir em nós. Ele continua investindo em nós, e maridos precisam zelar
pelas suas esposas de forma integral, e a sua glória, marido, deve ser a glória da sua esposa. Ela crescer emocionalmente, ela crescer intelectualmente, ela crescer profissionalmente, ela crescer como mãe. Você deve suprir as necessidades da sua esposa, porque Deus colocou você como líder desse lar. Como? Mediante a palavra. Qual é o espaço da espiritualidade no seu relacionamento conjugal? Eu estou cansado de ouvir casais que se separaram, gente vítima do divórcio dizer para mim: Ricardo, você sabe, hoje eu reconheço, nós menosprezamos a espiritualidade na nossa relação. Nós investimos na nossa carreira profissional, nós investimos numa casa nova, nós investimos em aposentadoria futura, mas nós não investimos na espiritualidade. Nós não oramos juntos, nós não frequentamos uma igreja juntos, nós não procuramos desenvolver uma relação com a palavra juntos. Eu não cuidei da espiritualidade da minha esposa. E é uma responsabilidade nossa. Para você pensar essa semana e praticar. Não vou falar, homens, descansa um pouquinho. Deixa eu falar, mulheres, solteiras, viúvas, divorciadas. O que eu tenho para falar com vocês? De algumas aqui, poucas talvez, eu tenho quase a idade para ser pai. Da maioria, eu tenho idade para ser ou um irmão mais velho, um irmão mais novo, de algumas até filho. Mas eu preciso dizer como pastor uma coisa para vocês. Eu não quero que vocês sejam infelizes. Eu não quero que vocês sofram. Por isso, em nome da solidão, não entre numa fria. Em nome da solidão, não entrem numa fria. Vou deixar mais claro. Alguns anos atrás, um amigo meu estava sendo examinado pelo presbitério para ser ordenado pastor. E uma pessoa levantou e disse: Fulano, eu sei que você é solteiro. Você não acha meio complicado você ser pastor solteiro? Ele teve uma resposta brilhante. Ele falou assim: senhor, me desculpe, mas acho que é melhor ser solteiro do que ser mal casado. E é verdade. Eu percebo que muitas moças, em nome da solidão, trocam a dor da solidão por uma dor imensamente maior, que é a de um mau casamento. Não negocie princípios. Sabe o que você precisa se você quer de fato ser feliz? Você precisa de um cara que seja capaz de te amar como Cristo ama a igreja. E esse cara só vai ser capaz de te amar como Cristo ama a igreja se ele já descobriu quem é Cristo, se ele já foi impactado pelo amor de Cristo, se ele já foi alvo do amor de Cristo. Pense nisso. Eu não quero o seu mal. Eu quero o seu bem. Eu não estou dizendo isso porque eu estou estragando o seu prazer. Eu estou dizendo isso porque eu quero o seu prazer. Pense nisso. Não abra mão dos seus valores. Não abra mão do seu... Peça a Deus um homem que seja capaz de amá-la como Cristo amou a igreja. Diga para Deus: Deus, eu não vou aceitar nada menos do que isso. Pô, Ricardo, mas você não sabe como é que está o mercado, a coisa está feia. Isso aí é uma exigência... Minha filha, é melhor você sofrer a solidão do que você sofrer as dores de um mau casamento. Rapazes solteiros, vocês achavam que não ia sobrar para vocês? Vai sobrar. Eu tenho uma dica para vocês que são solteiros. Eu queria desafiar você a hoje, amar sua futura esposa. Tome uma decisão.
ame a sua futura esposa, depois você vai encontrá-la. Decida hoje viver como um homem capaz de amar uma esposa como Cristo amou a igreja. Sabe por quê? Muitas vezes o jovem como solteiro se dá o direito de viver uma determinada vida que o contamina, que o vicia, que o deixa cheio de manias, e depois do casamento ele não consegue amar uma mulher como Cristo amou a igreja. Por isso, o seu projeto de ser um marido capaz de amar sua esposa como Cristo amou a igreja, começa hoje. Hoje você vai decidir amar sua esposa, depois você vai encontrá-la. Entendeu? Não? Eu me lembro que, quando eu fazia a faculdade de teologia, eu estava sozinho, numa solidão. E eu me lembro de algumas noites de Campinas, com a lua cheia, e eu olhava aquela lua e dizia: ai meu Deus, eu sozinho, não tem... que graça tem olhar a lua quando você não tem alguém do lado para dizer: ai que lua bonita, né? E eu me lembro que, naquele tempo, eu dizia: eu não tenho ninguém do meu lado, mas Deus, eu queria que o Senhor abençoasse a pessoa que um dia vai estar do meu lado nesse instante. Eu quero que o Senhor trabalhe na vida dela e trabalhe na minha. Que o Senhor me prepare para receber esse presente. Se o Senhor não me deu esse presente ainda, é porque eu não estou preparado para tê-lo. Trabalhe em mim. Jovem solteiro, decida hoje amar a sua esposa. Depois você a encontra. Depois você a encontra. Mulheres, bem ou mal casadas, se você acha que o discurso de hoje sobrou bonito para o lado do seu marido, eu queria que você passasse a semana pensando em uma coisa. Como que vocês poderiam tornar o nosso serviço mais fácil? Será que não teria um jeitinho de vocês tornarem a coisa um pouquinho mais fácil? Sabe por quê? Você já parou para pensar na palavra amável? O que é alguém amável? Normalmente nós falamos que uma pessoa amável é uma pessoa que demonstra amabilidade, mas não é. A pessoa amável é uma pessoa que é facilmente alvo do amor. E se vocês, mulheres, decidirem hoje serem mais amáveis, vai ser mais fácil para o homem amar. Tem várias maneiras de você decidir hoje ser mais amável. Desde dar uma arrumadinha, chegar mais perto, reduzir o tom da voz, pegar mais leve, deixar de ser rabugenta e ranzinza. Porque o livro de Provérbios diz que uma mulher, na sua insensatez, destrói a sua casa com a sua língua. Já pensou que tamanho de língua? Pá! Destrói a casa com a língua. Nesse fenômeno contemporâneo de mulheres abortando a relação, eu tenho que ser honesto com vocês. Eu acompanhei nos últimos anos homens desejosos de salvar o seu casamento, e as suas esposas não davam a mínima chance para que eles restaurassem. Elas decidiram que elas não seriam amáveis. Aí torna a situação impossível. Para o seu casamento se tornar sólido, é importante que o seu marido a ame, mas é importante que você tome a decisão
de ser amável. E por último, chegou homens casados, bem ou mal casados. Bem casado, pense hoje em como manter o seu casamento com excelência. Mal casado, pense hoje como revitalizar o seu casamento. O que você não pode é ficar parado diante de tudo que eu falei. Porque o desafio para você na Bíblia é: homens, assumam a liderança da vida, assumam a liderança da sua vida, assumam a liderança do seu casamento, assumam a responsabilidade de cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Faça isso não como um machista, faça isso como Cristo, alguém que amou a igreja a ponto de entregar a sua própria vida por ela. Que a sua esposa olhe para você e reconheça que você é alguém que a ama, a ama, a ama. E você a ama a tal ponto que você é capaz de morrer por ela. É só isso que Deus espera de você. E porque eu sei que a sua tarefa é pesada demais, eu queria terminar fazendo o seguinte: hoje, domingo que vem, a gente muda a dinâmica. Hoje, eu queria convidar todos aqueles que são casados ou estão caminhando para um casamento a se colocarem em pé. Eu quero orar por vocês. Senhor, nós como homens aqui diante do Senhor, queremos pedir que a Tua graça seja derramada sobre nós de forma abundante, Pai. Muitos de nós precisamos assumir uma liderança nos nossos lares, sem nunca ter visto um líder atuando de forma sadia. Alguns de nós viram seus pais atuando de forma insensata, grosseira, sem amor. Outros viram seus pais atuando de forma omissa. Mas, Pai, ajuda-nos a olhar para Jesus e construirmos a nossa relação conjugal através de uma liderança moldada pela vida de Jesus. Abençoa, Pai, cada homem aqui representado nessa noite, que eles sejam cheios do Teu Santo Espírito, que o Senhor dê a eles sabedoria para lidar com suas famílias, que o Senhor dê a eles sensibilidade para lidar com suas esposas, que o Senhor dê a eles amor infindável, infindável. Pai, o Senhor sabe quem são aqueles que hoje não se sentem enamorados por suas esposas. Dá a esses queridos a capacidade de tomar a decisão de amar as suas esposas, e que o Senhor volte a aquecer esses corações, que o Senhor volte a queimar de paixão esses homens pelas suas esposas. Deus, o Senhor é o Deus dos impossíveis. E mesmo para aqueles que olham para a sua relação nessa noite e consideram impossível uma restauração, que em nome de Jesus o Senhor faça um milagre nessa noite. Da mesma maneira como o Senhor Jesus andou pela terra, pedindo para que coxos se levantassem, cegos voltassem a ver, leprosos fossem purificados, nós te pedimos, ó Pai, que casamentos sejam restaurados nessa noite. Nós queremos ver isso, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar. Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar. Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar. Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar. Tua glória,
em nome de Jesus.